Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica Costa e o tema da aula de hoje é Normas de Formatação de Trabalhos Acadêmicos e Científicos. Essa aula será dividida em 3 partes, onde a primeira parte nós vamos abordar as normas para os elementos pré-textuais. Na segunda parte, vamos ver então normas para citação e notas de rodapé. E na terceira parte, vamos ver normas para as referências. Então, neste primeiro vídeo, vamos ver as normas dos elementos pré-textuais. Como os elementos obrigatórios, temos capa, folha de rosto, folha de aprovação, os resumos na língua vernácula e estrangeira e o sumário. E como itens opcionais, temos dedicatória, agradecimento, epígrafe, as listas de ilustração, tabelas, abreviaturas e siglas. Para iniciar, vamos começar com as margens, que devem ser padronizadas por todo o trabalho, né, superior e esquerda, contendo então 3 centímetros, tá? Aqui e aqui, e direita e inferior 2 centímetros. Essa é a capa do trabalho, né, mantendo as margens superior e esquerda em 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. Começamos então com o título da universidade, o departamento e o curso. Em seguida temos o nome do autor, título e subtítulo do trabalho. Subtítulo é opcional, caso o seu trabalho tenha, tá? Ao final, então, temos Feira de Santana e o ano. Observe que em Feira de Santana a caixa é baixa. Todo o trabalho ele tem espaçamento entre linhas de 1,5 centímetros, tamanho padronizado em 12, e a fonte da letra pode ser Arial ou Times New Roman. Não usar letras de convite de casamento, tá bom, gente? Essas letras são padronizadas. Então, na folha de rosto, iniciamos com o nome do autor, ou seja, o nome do aluno, o título e o subtítulo, e no meio da página, para a margem direita, né, temos um texto que vai informar a finalidade desse trabalho. Nesse caso, está como monografia, mas pode ser projeto, tá? Projeto apresentado à disciplina, seminário de projeto de pesquisa, como requisito de avaliação final. Esse textinho, ele tem espaçamento simples, e o restante da página todo tem espaçamento 1,5. Apenas esse texto tem um espaçamento simples e a fonte pode ser de 10 a 12, tá? Quando o trabalho for entregue para ser catalogado, né, arquivado na biblioteca, então será anexado uma ficha catalográfica que virá atrás dessa página. Essa é a folha de aprovação. Inicialmente, começamos com o mesmo texto, né, e os elementos da página anterior. Lembrando que o espaçamento também é 1,5. A diferença é que do meio para o final da página, então, temos os elementos constituintes da banca examinadora, tá? Esses elementos aqui são fictícios. Podem ser alterados conforme o professor da disciplina solicite ou o seu orientador, tá? Lembrando que todo o trabalho deve estar em fonte padronizada. Eu não posso começar o trabalho com Arial e do meio do trabalho mudar para Times. Então, você vai ter que escolher qual é a fonte que você vai escolher, né? Qual é a fonte padronizada e colocar em todo o seu trabalho. O tamanho da letra, 12, tá? Exceto, então, nesse textinho informativo, que pode ser de 10 a 12. Usualmente, 11. Temos, então, a dedicatória como elemento opcional, tá? Você pode dedicar o seu trabalho a alguém que te ajudou, alguma pessoa específica ou não, né? Quem optar em não colocar. Então, a margem é utilizada no meio da página e o texto ele é justificado, tá? Aqui, assim. Os agradecimentos também é um elemento opcional. Como elemento pré-textual, então, o nome deve vir centralizado, em caixa alta. Deve-se utilizar, então, um parágrafo de 1,5 centímetros para a constituição desse elemento, tá? O texto, então, ele é justificado. E, normalmente, agradece às instituições, caso o seu trabalho foi
financiado, então algum funcionário específico, a família, e qualquer outra pessoa que você queira homenagear. A epígrafe, então, ela pode ser utilizada nas folhas de abertura das seções primárias, tá? Aqui tá um texto de Gonzaguinha, mas pode ser qualquer texto que tenha relação com o assunto do seu trabalho. Ele também apresenta a margem no meio da página e o texto ele é justificado, ó. O resumo como elemento obrigatório, tá? Ele deve ser apresentado na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Observe como elemento pré-textual, o título deve vir centralizado em caixa alta. E aqui nós temos as informações do seu trabalho. Então, o último sobrenome do autor, as iniciais, o nome do projeto, né, ou da monografia, o ano, a quantidade de folhas, 70 folhas, ponto. Aqui está com monografia, mas pode ser projeto, né, de pesquisa. Entre parênteses, licenciatura em Educação Física e Universidade Estadual de Feira de Santana, ponto, Feira de Santana, ponto, o ano novamente. Observe que o texto, ele é um bloco único, é um parágrafo único, ele é justificado, tá vendo? E ele não pode ultrapassar 500 palavras. Ao final, temos os descritores do trabalho, que são aquelas palavras-chave utilizadas para fazer as buscas do seu trabalho. Em seguida, como também elemento obrigatório, temos o resumo na língua estrangeira, tá? Então, recomenda-se que haja esse resumo na língua estrangeira, mas que ele não seja necessariamente em inglês. Ele pode ser em espanhol, em francês, né, em qualquer outra língua que esteja em vigência e que seja mais fácil para que você possa traduzir, tá? Ele segue a mesma estrutura do resumo, porém eu gostaria de chamar a atenção para o nome da universidade, porque não se traduz nomes próprios em instituições e organizações, tá? Então, temos a lista de tabelas. Essa lista ela é opcional caso o seu trabalho tenha tabelas. Se não tiver, não tem problema, você não precisa colocar. Então, ela deve aparecer na ordem de aparecimento do texto, tá? Recomendo elaborar a lista para cada tipo de ilustração. Então, aqui é lista de tabelas. Caso você tenha gráficos, será lista de gráficos, tá? Caso tenha quadros, lista de quadros, ok? Então, a primeira tabela deve vir apresentar aqui tabela 1, o título da tabela e a página onde ela se encontra. Então, cada item é designado por seu nome específico e elaborado de acordo com a ordem de aparecimento das tabelas no texto. Em seguida, temos a lista de siglas. Essa lista de siglas, como elemento pré-textual, também deve vir centralizado em caixa alta. Você deve apresentar, então, as siglas em ordem alfabética, todas as siglas que tem no seu texto, e em seguida a expressão correspondente por extenso. E o sumário, como último elemento pré-textual, o nome também deve vir centralizado em caixa alta, tá? Lembrando que os elementos pré-textuais não devem constar no sumário. Você vai contar, então, com os elementos textuais a partir da introdução, tá? Os pós-textuais também não entram. Aliás, entram, porém, sem indicação numérica, tá? Que referências, apêndices, anexos e entre outros. Observe que o indicativo da seção, ele é separado por um número, tá? E este número, ele não utiliza nenhum sinal após a sua indicação. Então, aqui é introdução, não tem ponto. Observe que não tem ponto, ó. É e introdução, tá? Os indicativos, então, das seções secundárias, temos um ponto que separa os números, 2.1, porém, após o 1, nós não temos novamente um ponto, tá? Só a separação entre, realmente, as seções primárias e secundárias. A forma de apresentação desses itens deve ser idêntica ao qual aparece no texto, tá? Outra coisa
é referente aos destaques do sumário. Observe que a introdução ela está em caixa alta e em negrito. Mas na seção secundária, 2.1, ela está sem negrito, tá vendo? E na terciária, ela está em caixa baixa e sem negrito também. Na quaternária, da mesma maneira. Então, qual é a recomendação? A recomendação é que haja diferenciação da primeira seção, ou seja, 1, 2, 3 e o 4, das demais. Então, e essa diferenciação ela pode ser em negrito, em itálico, em grifo, em caixa alta ou em caixa baixa. Então, uma vez que você identificou as seções primárias do seu trabalho, as demais seções, secundária, terciária, quaternária, devem vir, então, diferentes dessas seções, não havendo, então, uma regra, tá? Uma vez que tenha que vir essa diferenciação. Então, aqui temos 1, tá? Uma vez estando em caixa alta e negrito, o 2.1, tá vendo? Ele já não tem mais o negrito para que fique diferente da seção primária, já que ele é uma seção secundária. O 3.1.1, que é um elemento terciário, observe que o autor optou em colocar em caixa baixa, mas ele poderia colocar em caixa alta. Mas ele não está em negrito, porque todos os elementos primários estão em negrito. Então, nenhum outro elemento, né, nenhuma outra seção deve vir em negrito para que haja essa diferenciação, tá? Outra coisa é referente aos elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais, como foram ditos, eles não devem vir no sumário, mas os pós-textuais, eles aparecem. A diferença é que ele não tem um indicativo numérico, tá? Aqui a gente não tem 5 referências, 6 apêndices, tá vendo? Ele apenas aparece trazendo a sua paginação, né? O local onde ele se encontra. Então, pessoal, esse é o assunto da aula de hoje, né? Finalizamos, então, a parte 1 e até a próxima.